Esse vídeo não contém spoilers da temporada de Sandman. Caso queira um vídeo com spoilers e falando sobre os pormenores da série, visite a descrição. Sandman não é uma história fácil, é confusa de propósito, eu diria. O sonhar por si só é muito confuso e uma série que descende de um quadrinho que respeita essa característica do sonhar teria que seguir o mesmo caminho, correto? Correto, mas não muito. Uma das principais características da primeira temporada de Sandman, que é a série da Netflix, é conseguir explicar sem propriamente ficar parando para explicar o tempo inteiro. Ela não subestima o seu principal ativo, que é o espectador, e menos ainda o seu material de origem. E aí ela modifica só o que precisou realmente ser modificado por força maior e vai muitas vezes de maneira literal no que foi escrito por Neil Gaiman. Prenderam o sonho, prenderam Morpheus. Se o rei do mundo dos sonhos está aprisionado, sobra para a realidade. E ela vai seguir ali um colapso silencioso mais impactante. Ou você fica preso no sonhar ou você fica preso no acordar. Forma-se então um limbo na humanidade, que é a humanidade acordada e a humanidade dorminhoca, enquanto forças mundanas e também estúpidas tentam controlar o incontrolável, que é o perpétuo responsável pelos sonhos. Essa é a premissa inicial da primeira temporada de Sandman. E eu digo premissa inicial porque, na velocidade que dá, ela também tira. Rapidamente esse assunto é posto, rapidamente esse assunto é resolvido e partimos para vários outros assuntos, para vários outros temas. Para quem lê os quadrinhos, estamos diante dos arcos Prelúdio, Noturnos e depois Casa de Bonecas. Sim, são mais de 500 páginas em 10 episódios. Os criadores da série são Neil Gaiman, também criador do quadrinho, e temos David S. Goyer e Alan Heinberg. Uma vez fortemente envolvido, Neil Gaiman conseguiu manter o coração do texto do seu quadrinho no roteiro da série. De quebra, trouxe representações muito fiéis ao que foi desenhado. A beleza em termos puramente estéticos da série a difere bastante de outras obras que tentam ser transposições de outras mídias. Primeiro estabelecer a fantasia daquele mundo, depois passar para a humanidade, para histórias mais mundanas e humanas, ou seja, a parte mais carnal, e depois voltar a falar da fantasia a partir dos olhos virados para Sandman, garantem que não haja nenhuma estranheza em demasia ao colocar muitas alegorias em tela. Muito pelo contrário, quando temos Sandman enquanto personagem estabelecido logo no primeiro episódio, se torna maçante depois dali não tê-lo mais em cena quando de vez em quando isso acontece. Parece que nada mais é interessante do que o vocalista do The Cure, do que o Morpheus. E como ele tem muita coisa para nos dizer, a gente quer ele muitas vezes em tela. Em resumo, enquanto várias séries parecem toscas ao representar o alegórico, Sandman da Netflix parece completa, parece diferente por conta disso. Quando às vezes os assuntos secundários e os vilões mais interessantes que o personagem principal acontecem nessas séries aí de vários canais, aqui em Sandman é o próprio que puxa os olhares, é o próprio que tem as melhores falas, é ele que nos guia pelos melhores caminhos. E por isso alguns episódios sofrem, principalmente ali na segunda metade, apesar de eu gostar muito, mas acredito que seja influência dos quadrinhos. Explicando, a série tem pelo menos 3 momentos nessa primeira temporada. O início, que é bem cadenciado e pouco dinâmico, que serve para, com calma, entendermos os pormenores da proposta desse cenário, onde sonhos, morte, inferno, desejo, etc., influenciam diretamente e literalmente na sociedade, e em como as pessoas veem o mundo como um todo e também a si mesmos. Vamos então para um segundo momento cuja dinâmica se constrói a partir de intenções e obstáculos, e isso a partir do nosso personagem principal. Essa segunda etapa da temporada é um pouco mais acelerada, mais heróica, porque traz um pouquinho mais de ação. E também é bem mais direto. O Sandman precisa disso e ele vai pegar. Mas ao mesmo tempo vamos conhecendo os pedaços desse mundo do sonhar, ou pelo menos do ponto de vista desse mundo que está em decadência. Isto posto, passamos por questões mais pessoais do sonhar, se é que isso faz um pouco de sentido, né? E depois a gente descamba em um mega problema que interfere não mais só nesse universo metafórico dos deuses, né? Dos perpétuos, melhor dizendo, mas interfere também no nosso cenário material e humano. Eu acredito que a cada momento públicos diferentes vão se conectando com a temporada
jornada como um todo, com a história como um todo, e a história também por isso vai se apresentando de maneiras bem diferentes. Mas é importante dizer, é preciso transferir de um momento para o outro a sensação boa que é entender as discussões e os temas super complexos propostos pelo gamer no quadrinho e agora também na série. Tudo que é técnico vem só para ajudar sensações menos diretas a serem atingidas. As direções dos episódios constroem magnitude em seus cenários ao mesmo tempo que concedem uma certa sensação ordinária ao mundano. Esse contraponto serve para que, com o passar cadenciado da série, entendamos rapidamente onde estamos sem a gente precisar de nenhum recurso muito expositivo assim. O texto então fala o que tem que ser dito, sem precisar ficar explicando demais para além do episódio, o primeiro e talvez o segundo episódio. Lentes com a curvatura mais aberta no plano nos convidam a sentir certas estranhezas quando estamos de frente para as criações do sonho, do Morpheus. Os cenários são amplos, os planos são abertos e a direção de fotografia, aliada com design de produção e a edição, não foge de mostrar o todo o tempo inteiro. O Sandman em si parece uma pecinha banal nos cenários enormes que a gente vê no Reino dos Sonhos. Nos quadrinhos essa mesma sensação existe, mas uma coisa é desenhar, outra coisa é filmar e editar. E a técnica aqui abraçou muito bem esse desafio. Os planos fechados ficam mais pro que é palpável, pro que é real. Afinal, agora sim, nós precisamos dos detalhes dos rostos dos personagens. Sandman, vez ou outra, parece chorar sem chorar. Acontece algo, a câmera fecha nele, se forma ali uma gota de lágrima no seu olho, como se fosse um orvalho, e às vezes aquilo ali nem cai, fica preso, Fica lá, mas a gente percebe. E ninguém pergunta, Sandman, você tá chorando? Pelo contrário. A gente vê, a gente sente e toda a elegância das direções dos episódios ficam à mostra, sem precisar todo o tempo ficar dizendo sim, estou chorando, sim, estou triste. Não, não tem isso. O que é preciso ser dito é dito, o que não, deixa lá. Tire suas próprias conclusões, afinal é um sonho. Por isso remeto ao início desse texto. Sandman é fácil e difícil ao mesmo tempo, mas uma coisa é fato. Ele tem o poder de escolher como vai se entregar para sua audiência, e isso ele usou muito bem, herdando pontos específicos aqui do quadrinho a favor do roteiro da série. Técnica comentada, vamos então ao que realmente interessa. A riqueza da primeira temporada vem dos temas. O sexto episódio, o melhor de todos eu diria, trata sobre morte de maneira límpida e ao mesmo tempo também de maneira discreta, porque ele está falando, quer queira quer não, sobre vida. Ele nos convida a refletir sobre a vida justamente ao falar sobre o que teoricamente é o contrário dela, a morte. Fora isso, a todo tempo a série está passeando pela falta de clareza com a qual os sonhos lidam conosco. Ora pesadelos, ora apenas sonhos, somos sempre submetidos a caleidoscópios confusos, a fractais de uma vida que não parece vida, mas dá a sensação de uma grande história acontecendo. Por isso que muitos episódios começam um assunto e terminam muito rapidamente, porque eles são fractal de uma grande história. Sendo assim, é comum que alguns assuntos da temporada fiquem soltos, fiquem também incompletos, disformes, como são os rostos daqueles que passam pelos nossos sonhos. A gente meio que não sabe o que está acontecendo ali no sonho, não conhece direitinho as pessoas, mas a gente sente que é fulano, beltrano ou ciclano. A série debate equilíbrio e também debate propósito. Nem cuidar de mais, nem cuidar de menos, Apenas cuidar, ponto. Se o sonho se apegar ao mundo mundano, o mundo mundano é ótimo, ao mundano, ele deixa de ser sonho e fica lá preso. Literalmente preso. Caso ele se apegue demais ao alegórico, ele perde o seu fio de conexão com o subconsciente dos humanos e aí o seu propósito de existir se esvai. A mesma coisa serve ali para o contrário, dos humanos para com o sonhar. Precisamos da fantasia, mas quem sonha demais esquece de viver. Quem aprisiona o sonho também barra o fluxo natural de ser submetido ao irreal, ao fantástico. Se até mesmo dentro do sonho existe o pesadelo, é evidente que em todo cenário, para falarmos de ordem, precisamos debater primeiramente o seu pai, o caos. Por isso, algumas cenas e caminhos tomados pelo Morpheus são caóticos. Por isso que a palidez da sua pele reflete muito mais do que o seu estado de espírito naquele momento. Reflete a forma como devemos receber algumas frases e passagens da série em si. Se o sonhar está pessimista, ele está pálido, Então, daquele momento, nós devemos tirar os ensinamentos de alguém que não sabe bem o seu prumo, o seu rumo. Agora, se o sonhar está mais coradinho, com mais cor, essas passagens devem ser encaradas com um pouco mais de vigor, vindo de alguém que está nos oferecendo uma sabedoria milenar. Por isso que eu disse, mesmo discretos, os temas passam pela nossa frente nessa forma
de certa maneira, límpida, clara, nada abstrata demais, nem também abstrato de menos, porque aí seria piegas. E esse é o coração dos quadrinhos e, para minha surpresa, a série conseguiu abraçar isso muito bem e transpor na medida certa para essa nova mídia. Sandman é daqueles raros casos que não trazem só os elementos de uma mídia para outra, mas trazem quase quadros completos do que foi feito nessa outra mídia e mesmo assim funciona. Normalmente o que deve ser feito é o seguinte, né? Traga apenas o essencial e envelope de uma maneira diferente, afinal estamos falando de outra mídia. Balela. Sandman trouxe o máximo que conseguiu trazer das páginas para a série e por isso foi muito eficaz. Parece que, assim como outras obras do Neil Gaiman, o texto aqui já estava pronto para ser feito, né? Já estava quase polido para ser apreciado através do audiovisual. Tanto o livro quanto o audiovisual, seja o que for, né? Na verdade, Sandman para mim funciona na mídia que ele quiser entrar, porque o cerne aqui, o grande lance aqui são as discussões, é o coração dessa HQ, o coração dessa história é justamente aquilo sobre o que, melhor dizendo, ela quer falar. A riqueza estética da temporada, aliada àquele sentimento meio artificial de algumas produções, nos deixam perceber sozinhos onde estamos, na estranheza do sonhar ou na chateza do mundo real. Sem precisar nos explicar, ela joga e rapidamente, com 1 ou 2 episódios, já dominamos todo o seu jeito de falar conosco. A temporada é muito equilibrada. Acredito que até o episódio 6, algumas pessoas vão gostar mais do episódio 6 em diante, outras pessoas vão se apegar um pouco mais. São praticamente 2 temporadas em uma, e por isso creio que daria para dividir essa temporada em 2. No 7º episódio para frente temos outros temas, outras temáticas, outras ameaças, outros conflitos, outro estilo. Continua boa, mas de um jeito diferente, o que pode confundir muito que estão assistindo. A primeira metade olha para dentro do sonhar e do Sandman, a segunda metade olha para o potencial do universo criado e maximizado ali pelo Neil Gaiman. A primeira temporada de Sandman, no geral, para mim é belíssima e um tremendo acerto de como se adaptar a uma obra, no mínimo, complexa. Eu vou falar o que eu falo das melhores séries que eu assisto. É muito gostoso ficar no universo de Sandman e, ao mesmo tempo, é terrivelmente impactante algumas reflexões que nos são apresentadas. Sandman não tem pena de causar aquela paralisia existencial, menos ainda de dar os artifícios para sairmos desse estado. E como essa primeira temporada também nos convidou a isso, tá perfeita.